Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre uma enorme satisfação participarmos do Momento Redenção. E aqui estamos, mais uma vez, trazendo o tema As Mulheres Têm Alma. Esse tema está contido na Revista Espírita de janeiro de 1866. É uma pergunta, o título do tema é uma pergunta: as mulheres têm alma? Porém, antes de adentrarmos no tema propriamente dito, nós vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos, para que possamos, ao avaliar o texto de Kardec, da Revista Espírita, tenhamos mais facilidade para compreendê-lo. Bom, sexo dos espíritos, tá? No Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 4, e Pluralidade das Existências, subtítulo Sexos nos Espíritos. A questão 200. Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? Resposta: não, como o entendeis. Porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Na questão 201, a pergunta é a seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Resposta: sim. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Questão 202. Quando errante, quer dizer, errante é a condição do espírito que está no mundo espiritual aguardando a oportunidade de uma nova encarnação. Só não são errantes os espíritos puros. Os demais, que ainda reencarnarão para continuar o progresso e que estão no mundo espiritual, estão na erraticidade. São espíritos errantes. Então, na questão 202, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? A resposta: isso pouco lhe importa. Vai depender das provas por que haja que passar. Então, a reencarnação ou a encarnação num corpo masculino ou num corpo feminino vai depender das provas por que o espírito haja que passar. Aí Kardec faz uma nota interessante nessa questão. Os espíritos encarnam como homem ou como mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, resumindo, os espíritos reencarnam em corpos masculinos ou femininos ante as provas por que hajam que passar. É o que está contido aqui. E Kardec, na nota dele, esclarece muito bem.
Se os espíritos encarnassem só em corpos masculinos, eles saberiam só, conheceriam só as experiências obtidas através de um corpo masculino. Então, os espíritos encarnam em corpos masculinos e em corpos femininos, para que eles possam saber o que sabem os espíritos encarnados em corpos masculinos e os encarnados em corpos femininos, porque as experiências são diferentes aqui na Terra. Então, é preciso, como Kardec diz, encarnam como homem ou como mulheres. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Veja que é importante, quer dizer, aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens, e vice-versa. Aquele que encarnaria só como mulher só saberia o que se conhece através das experiências, através de um corpo feminino. E o espírito precisa conhecer tudo, ter experiência. O espírito puro é aquele que passou por todas as experiências importantes e que atingiu a culminância. Quer dizer, ele passou por todas as vicissitudes nas existências corporais, ele conquistou a condição de espírito superior e mais tarde conquistou a condição de espírito puro. Espírito puro é aquele que não precisa mais encarnar em mundos físicos para aprendizado. Eles, encarnando em mundos físicos, trazem consigo missões importantes. E o único espírito puro, segundo os espíritos, através da doutrina espírita, nos informam, o único espírito puro que nós conhecemos foi Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Então, vamos ao texto de Kardec, que esse texto, se você não o conhece, busque conhecê-lo. Se você já leu ou já estudou esse texto, leia novamente, estude novamente, porque acontece que entre a última leitura ou último estudo e a atualidade, nós vivenciamos experiências que, de certa forma, mudam até a nossa visão sobre determinados aspectos da existência. Então, talvez com essa nova visão, talvez com esse novo projeto, né, que surge ante o progresso que a gente realiza, a gente vai perceber no texto coisas que na última leitura ou no último estudo a gente não percebeu. Então vamos lá. As mulheres têm alma é o título. Inicia Kardec dizendo o seguinte: as mulheres têm alma, sabe-se que a coisa nem sempre foi tida como certa, pois, ao que se diz, foi posta em deliberação num concílio. Então, houve época em que se acreditou que as mulheres não tinham alma. Então, por isso, a pergunta de Kardec: as mulheres têm alma? Quer dizer, considerando que as mulheres foram criadas segundo uma tese, né, da costela de Adão, pode ser que a alma não tenha ido com a costela, né? Ou com o pedaço da costela, ou coisa parecida. Então, isso é mais a título de entretenimento, porque a verdade é que a mulher foi sempre muito
submissa, subalternizada, sempre colocada numa condição menor. O machismo sempre imperou. Até entre os discípulos de Jesus, o machismo se fez presente fortemente, né? Agora, observamos na proposta de Jesus, observamos que não há machismo, né? Discípulos apresentaram em várias oportunidades posturas machistas, sim. Paulo, de certa forma, né? Bom, mas vamos aqui. Então, Kardec dizendo que é de conhecimento geral, em certa época, que as mulheres não tinham alma. Continua ele, contudo, o progresso das luzes ergueu a mulher na opinião. Muitas vezes, ela se afirmou pela inteligência e pelo gênio, e a lei, posto ainda a considerar-se menor, pouco a pouco afrouxou os laços da tutela. Pode-se considerá-la como antecipada moralmente, se não é legalmente. É este último resultado que ela chegará um dia pela força das coisas. É bom nós entendermos essa questão que, em várias oportunidades, nós vamos encontrar Kardec se referindo a essa força das coisas. Nada mais é do que o imperativo de progredir. Porque Deus não só criou a vida e o universo, mas criou também leis imutáveis para manter esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso. Então, quando ele diz é este último resultado, quer dizer, a condição legal que a mulher vai atingir com relação à sua euforia, né? Ele diz, chegará um dia pela força das coisas. Quer dizer, o progresso é um rolo compressor. Ninguém pode deter a marcha do progresso. Ninguém detém essa marcha. É uma ilusão, da nossa parte, imaginarmos que nós teremos capacidade ou condição de determos a marcha do progresso. A lei do progresso é uma lei de Deus. Ela está funcionando. E é isso que Kardec aqui, quando fala, conduz essa expressão pela força das coisas, mas nada mais significa que é a lei do progresso agindo, empurrando, impulsionando o crescimento. Diz ele ainda, criou Deus as almas masculinas e femininas, fez estas inferiores àquelas, quer dizer, fez as almas. Primeiro ele pergunta se Deus criou almas masculinas e almas femininas. Segundo, ele pergunta se ele criou, se ele fez as almas masculinas superiores às femininas, né? Ou as femininas inferiores às masculinas. Eis toda a questão. Se assim é, a inferioridade da mulher, quer dizer, se Deus criou almas masculinas e almas femininas, se ele diz, eis toda a questão, se assim é, a inferioridade da mulher está nos desígnios divinos e nenhuma lei humana poderia aí interferir. Claro, se Deus tivesse criado almas femininas e almas masculinas e criado uma inferioridade da alma feminina com relação à masculina, se fosse criação de Deus, não se podia interferir.
Ao contrário, criou as almas, né? Iguais e semelhantes, e as desigualdades, fundadas pela ignorância e pela força bruta, desaparecerão com o progresso e o reinado da justiça. Quer dizer, Kardec, veja como esse Allan Kardec, ele estava muito além do seu tempo, né? Muito além. Vê, em janeiro de 1866, ele falando naquilo que nós estamos discutindo até hoje, né? Ele chega a dizer, ao contrário, Deus criou as almas iguais e semelhantes, e as desigualdades fundadas pela ignorância entre o feminino e o masculino, né? E pela força bruta desaparecerão com o progresso e o reinado da justiça. Então, essa questão da superioridade masculina sobre a mulher, isso aí não existe. Deus criou as almas e a própria o espiritismo vem, como eu li no livro dos Espíritos, os espíritos reencarnam em corpos masculinos e femininos, visando a adquirir experiências que os corpos masculinos oferecem e que os corpos femininos oferecem. Porque o espírito, para ele atingir a culminância do progresso, é preciso que ele conheça tudo. É preciso que ele atinja essa condição de superioridade primeiro, para depois conquistar a condição de espírito puro. Quer dizer, espírito puro é aquele que não encarna mais para aprendizado em mundos físicos. Se ele encarnar no mundo físico, é em missão, como foi Jesus. Jesus foi tão importante que dividiu a nossa história em antes e depois da estada dele entre nós. Então, é preciso que a gente compreenda que Kardec aqui dizendo, né, que Deus criou as almas iguais e semelhantes, e as desigualdades fundadas pela ignorância desaparecerão com o progresso, pela ignorância e pela força bruta. Isso é importante que a gente verifique. Por isso é que eu digo, leia, releia de novo esse texto. Você vai ter percepções importantes. Continua Kardec. Claro que o texto é muito grande, nós estamos pensando alguns parágrafos importantes, né? Que nós achamos importantes. Diz ele ainda, os sexos só existem no organismo. São necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Então, vejamos bem, os órgãos sexuais estão no corpo físico, a sexualidade está no espírito, ou como querem alguns psicólogos, na mente. Quer dizer, a sexualidade para nós espíritas está no espírito. Os órgãos sexuais é que estão no corpo físico. Continua Allan Kardec. Os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e as provas que devem sofrer, como o operário se aperfeiçoa em sua arte pelo trabalho que faz.
Essas provas e esses trabalhos variam conforme a sua posição social, devendo os espíritos progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos. Cada um está chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a passar por diferentes gêneros de provas. Muito interessante isso para nós, quer dizer, cada um de nós é chamado a passar por diversos trabalhos e por diferentes gêneros de provas. Nós vimos em O Livro dos Espíritos que a encarnação em corpos masculinos e em corpos femininos tem a ver com a programação, tem a ver com o progresso, tem a ver com a necessidade de o espírito passar por determinadas experiências. Continua Kardec. É com o mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá nascer homem, a fim de realizar os deveres de cada um dessas posições e sofrer-lhes as provas. Aí é que é importante, né? E muitas vezes, aquele que colocou, que subjugou as mulheres, né? Aquele que dominou as mulheres, tentou dominá-las, tentou subjugá-las, colocá-las num plano inferior, pode ser que numa encarnação futura ele venha num corpo feminino até para valorizar. E aí, veja bem, que tipo de reação emocional ele vai sentir, já que ele era um machista desses ferrenhos, né? A gente vai ver aqui o que Kardec traz a esse respeito. A natureza fez o sexo feminino mais fraco e o outro, porque mais fraco que o outro fisicamente. Porque os deveres que lhe incumbem não exigem uma igual força muscular e seriam até incompatíveis com a rudeza masculina. Nele, a delicadeza das formas e a finura das sensações são admiravelmente apropriadas aos cuidados da maternidade. A mulher tem uma sensibilidade importante, porque ela tem a possibilidade de ser mãe. Então, essa possibilidade exige uma sensibilidade maior. Acolher um bebê nos braços, amamentar um bebê, exige uma sensibilidade, né? E a mulher tem. A gente não pode afirmar que todas tenham, mas é de senso comum. A experiência mostra que a maioria das mulheres tem. Mesmo as mulheres mais rudes, elas trazem esse sentimento da maternidade aflorado e elas amamentam seus filhos, elas acolhem aquele bebê com um afeto, com uma força moral, né? É importante a gente ver isso, reconhecer isso, né? E como a mulher sofre. Com a evolução da ciência, claro que essa questão do parto veio melhorar muito, inclusive com a cesariana, quando o parto se torna, quando o parto natural se torna complicado e fica em jogo a vida do bebê e da mãe, claro que a cesariana é aquele processo que a ciência desenvolveu e que vem minorar, trazer
mais alento para a mulher quando vai ter o bebê, né? Porque antigamente a coisa era difícil, era dolorosa. E quantas mortes haviam, né? Quantas mães sucumbiam, quantos bebês sucumbiam também, porque a ciência não havia desenvolvido e funcionava muito na base de conhecimento passado através das parteiras, que tiveram uma tarefa importante, né? Então, continuando, Kardec diz: aos homens e às mulheres são assim assinados deveres especiais igualmente importantes na ordem das coisas. São dois elementos que se completam um pelo outro. Quer dizer, a mulher tem tarefas importantes, o homem tem tarefas importantes a realizar, né? E os dois juntos, eles vão, diante das aptidões que cada um apresenta, eles se unem e juntos vão crescer, progredir, considerando os talentos diferentes de cada um. Continua Kardec: sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter, suas características, né? Seus caracteres, né? Não é, caráter aqui não é essa condição moral, é a condição de hábitos. Então ele diz: sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, que o espírito encarnado, nós sofremos influência do organismo físico. Seu caráter se modifica conforme a circunstância e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo mesmo organismo. Quer dizer, um corpo masculino, ele impõe condições e que o espírito tem que se sujeitar. Ele está habitando um corpo masculino, o espírito, então esse corpo impõe certas condições inerentes a ele e o espírito se submete, né? Continua Kardec: essa influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Quer dizer, ao desencarnar, a gente não se desliga completamente daquilo que a gente vivenciou aqui na Terra. Não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existência no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher cuja marca nele ficou impressa. Então, vejamos isso, meus irmãos. Um espírito reencarna muitas vezes num corpo masculino. Então, o que fica impresso nele, espírito, pelo que nós já vimos até agora, são as características das experiências e os hábitos e os gostos e hábitos relativos à experiência de um corpo físico masculino. Se ele encarna muitas vezes num corpo feminino, fica as impressões das experiências que ele teve num corpo feminino, né? Somente quando, chegado a um certo grau de adiantamento
e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e, com ela, o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homem ou como mulheres é para nos lembrar a existência em que os conhecemos. Então vejamos bem, ele dizendo que isso só não ocorre com os espíritos muito adiantados, que já estão desmaterializados. Como eu já coloquei aqui, espíritos puros são aqueles que já vivenciaram todas as experiências em mundos físicos e não precisam mais encarnar em mundos físicos para aprendizado. Se o fizerem, é em missão, como foi o caso de Jesus. Agora, os espíritos superiores, que são esses todos que nós conhecemos e que nos trazem mensagens, instruções importantes através dos médiuns, são espíritos superiores, sim, mas eles ainda reencarnarão para continuar o progresso, porque não são espíritos puros ainda. Não são. O serão um dia, como nós também. Só que eles estão mais adiantados do que nós. Então, é preciso que a gente considere isso, esses espíritos que se comunicam conosco, Bezerra de Menezes, Fabiano de Cristo, Joana de Ângeles, Emanuel, André, todos esses espíritos retornarão à Terra. Alguns dizem até, eu não posso afirmar isso, que Emanuel já estaria reencarnado, porque Emanuel precisa continuar o seu progresso. Joana de Ângeles precisa continuar o seu progresso. Então, eles não são espíritos puros. É bom que a gente entenda isso. Então, ele diz que somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente. Aí ele encarna, como foi o caso de Jesus, mas essa influência do corpo físico sobre ele é nula, não totalmente nula, porém ele é capaz de dominá-la. E ao desencarnar, ele não leva consigo nenhuma influência, porque ele já está completamente desligado desses desejos, desses hábitos terrenos, do gosto pelas coisas terrenas. Ele já está ligado a outro patamar de experiências, né? Mas ele veio até nós, enfrentou a nossa ignorância, a nossa maldade, a nossa rudeza, para nos instruir. E até hoje, o que fizemos do ensinamento dele? É uma pergunta, né, que eu faço a mim mesmo. Bom, então, eles dizem que só os espíritos bem adiantados e muito adiantados, já desmaterializados, seriam os espíritos puros, né, não levam consigo para o mundo da erraticidade as influências do organismo físico, das experiências e dos gostos e os hábitos desenvolvidos aqui na Terra, né? Continua Kardec. Se essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal. Numa nova encarnação, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Quer dizer, o espírito encarnou num corpo masculino e encarna muitas vezes. Ele desencarna e as características masculinas prevalecem nele. Ele estão impressas nele essas características. Então, ele, quando
voltar ao mundo físico, ele volta, já que ele não está ainda na condição de espírito puro, ele volta trazendo consigo essas características que o corpo físico masculino lhe imprimiram no espírito. Então, ele diz, numa nova encarnação, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá então, sob essa impressão, e em sua nova encarnação, conservar os gostos e as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Quer dizer, vamos avaliar isso com mais carinho, né? Quer dizer, então o espírito encarnou muitas vezes num corpo masculino. Então, à vista do progresso que ele precisa realizar e das provas que precisa enfrentar aqui na Terra, ele vai encarnar agora num corpo feminino. E ele diz assim, mudando de sexo, poderá então, sob essa impressão e em uma nova encarnação, conservar os gostos e as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Quer dizer, ele está num corpo masculino, mas ele está trazendo consigo as características, os caracteres das experiências que ele teve em corpos masculinos, embora habitando agora um corpo feminino. Começou a perceber, meus irmãos, começaram a perceber, meus irmãos, as nuances aí, o esclarecimento que essa doutrina, o esclarecimento que o codificador traz, conforme as informações dos espíritos, conforme essa doutrina que nos esclarece e nos orienta os passos aqui na Terra. Então ele diz, vou repetir, mudando de sexo, quer dizer, encarnou muitas vezes em corpos femininos. E agora, à vista do progresso que precisa continuar, ele encarna num corpo masculino. Mas ele vai trazer consigo caracteres, gostos, hábitos impregnados no seu espírito pelas experiências que ele teve como mulher. Porque ele encarnou muitas vezes, reencarnou muitas vezes em corpos femininos. E como ele ainda não está liberto, como ele ainda não tem um progresso que o possibilite liberar-se completamente, desmaterializar-se totalmente, no sentido de não haver nenhum apego com a matéria, o que não é o nosso caso, né? O que, como a gente viu aqui, são os espíritos muito adiantados, espíritos puros. Porque, como eu falei também, os espíritos superiores que nos ensinam, através da doutrina espírita, são espíritos que ainda reencarnarão para continuar o progresso. Não são espíritos puros, não. Não confundamos isso, não é? Então ele diz, repetindo pela terceira vez, mudando de sexo, poderá então, sob essa impressão, em sua nova encarnação, conservar os gostos e as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam, olha o codificador, certas anomalias aparentes. Não é uma anomalia, não. Não é uma anomalia.
anomalias aparentes, notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Quer dizer, anomalia aparente. Kardec já identificava isso e, pela explicação dos espíritos e pela proposta da doutrina espírita, nos mostra, nos esclarece a questão da homoafetividade. Só que nessa época não havia essa terminologia, não havia transexualidade. Kardec aqui está tangendo a questão da transexualidade, que nós estamos discutindo até hoje. Veja como esse homem estava adiantado. Só que naquela época, nem a psicologia, nem a psiquiatria estavam tão adiantadas, ou nem existiam, como na atualidade. Hoje, a psicologia, a psiquiatria, que são ciências colocadas no mundo por Deus para nos ajudar a minorar os sofrimentos e as dores humanas, nos ajudam a entender e conduzir essa questão. É preciso que nós entendamos que a homossexualidade ou a heterossexualidade, no que tange ao espírito, o problema é a promiscuidade. Porque nós vimos aqui Kardec dizendo que o espírito que encarna em corpos femininos muitas vezes, e depois, por necessidade, porque o espírito precisa conhecer tudo, ele vem encarnar num corpo masculino, ele traz consigo os desejos da mulher que foi, das experiências que ele participou, emocionais, sexuais, como mulher. E ele encarna num corpo masculino agora, e esse corpo tem órgãos masculinos. Que dificuldade! Já imaginou, meus irmãos? Coloque-se no lugar desses irmãos, nessas experiências. Você, por exemplo, se na próxima encarnação voltar num corpo diferente do seu, já imaginou? Você já está desapegado suficientemente? Não, não está não, meu irmão. Senão você já seria um espírito puro até. Porque Kardec fala aqui em desmaterialização. E aí, espíritos nesse sentido, só os espíritos puros são totalmente desmaterializados. Eles não têm nenhuma influência da matéria, alguma. Mas os outros ainda têm influência. Por mínima que seja, mas tem influência da matéria. E nós temos. Coloque-se no lugar desses irmãos, dessas irmãs que estão passando por essa experiência aqui. Você superaria isso? Como você passaria por isso? Já pensou? Você já pensou na dor e no sofrimento dessas pessoas, não se sentindo bem no corpo que habitam como espíritos que são, sentindo afetividade por pessoas do mesmo sexo que elas, e não podendo expressar isso? Como é que você ficaria? Coloque-se no lugar dele, vamos fazer empatia, vamos criar aí essa situação, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Se isso acontecer conosco numa próxima encarnação, que as pessoas sejam capazes de nos ajudar, nos entender.
E não como alguns pais estão fazendo na atualidade. Os filhos, confiantes no amor dos pais, confidenciam a eles essas tendências, confidenciam a sua homossexualidade. E esses pais muitas vezes colocam os filhos para fora de casa, não aceitam como, que isso? Que amor é esse? O amor está ligado à condição sexual ou aquele ser humano está na condição de meu filho, eu ou minha filha, eu o amo ou eu a amo por ser meu filho ou por ser homem ou por ser mulher? Convenhamos, quantos pais sofrendo, principalmente quando veem seus filhos e filhas submetidos a uma sociedade preconceituosa, homofóbica. Ah, meus irmãos, como Jesus falta nas nossas experiências diárias para que nós saibamos modificar o nosso vocabulário. Porque se do lado de fora as crianças, os jovens fazem bullying, é porque eles assistem certas coisas dentro de casa. Se eles fazem, se eles usam expressões jocosas com relação aos gays, com relação aos negros, com relação às pessoas com deficiência física, é porque eles escutam isso em casa. Então, é em casa, é no lar que tudo ocorre. Vamos mudar? Será que não é hora de mudar ante essas considerações? E, continuando, Kardec diz o seguinte: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza. É um direito fundado nas mesmas leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre o da igualdade e da fraternidade. Meus irmãos, olha como esse homem estava muito além do seu tempo e por isso foi perseguido. Que todos aqueles que trazem uma mensagem realmente transformadora vão ferir interesses, claro, e vão ser perseguidos. E até hoje, a obra de Kardec, no nosso meio, não é conhecida suficientemente. Não é, não. Porque se fosse, nós não teríamos alguns discursos homofóbicos através de espíritas. Nós não teríamos alguns discursos que dificultam o caminhar humano. Veja, esse homem estava extraordinariamente muito além do seu tempo. Foi por isso que foi escolhido para vir organizar a doutrina dos espíritos. Eu não gosto muito da palavra codificador, não. Acho que organizador fica melhor. Ele organizou. E, aliás, existem 3 aspectos: ciência, filosofia e moral, que alguns colocam como religião. Eu prefiro colocar como moral. Então, o Espiritismo, tendo 3 aspectos, ciência, filosofia e moral, nós podemos dizer que a ciência espírita é obra de Allan Kardec, do homem Allan Kardec. Porque espírito desencarnado não faz ciência no mundo físico. Agora, a filosofia e a moral são obras
dos espíritos superiores. Isso sim. Aí Kardec diz: o espiritismo é obra dos espíritos. Claro, a filosofia que eles nos trouxeram, a moral, ratificando a moral proposta pelo Cristo, por Jesus, essas instruções todas pertencem aos espíritos. São obra dos espíritos. Agora, a ciência espírita é obra de Kardec. E veja a importância desse homem, Allan Kardec. E para que a gente conheça quem fora esse extraordinário homem, Allan Kardec, é preciso que a gente conheça, além desse chamado Pentateuco, que eu não gosto dessa expressão, além dessas obras consideradas básicas, eu acho que a codificação é toda a obra de Allan Kardec, desde o que é o Espiritismo, que quando Kardec, no Livro dos Médiuns, item 35, né, capítulo Método, quando ele fala sobre o estudo do Espiritismo e diz que aqueles que quiserem estudar através das suas obras, que sigam essa ordem. O que é o Espiritismo, primeiro, porque é um livro que não se dá importância a ele, mas ele é formador de opinião, sim. Ele é formador de um processo de raciocínio crítico importante para o espírita. Diz ele o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, quer dizer, até então só existiam até aí, e Revista Espírita, diz Allan Kardec. Não havia até então, o Evangelho segundo o Espiritismo não havia surgido. Mas então ele dá essa ordem, que se comece com o que é o Espiritismo. Proposta do próprio Allan Kardec, e eu acho importantíssimo, embora muitos não deem o crédito devido a esse livro, eu acho que os 3 diálogos, se você observá-los, eles ajudam a gente a formar o espírito crítico necessário para a condução de um bom conhecimento espírita. Não há dúvida nenhuma. Então, vejam bem, Kardec falando na emancipação legal da mulher. Essa mulher está tão martirizada agora com feminicídio. Você vê, nós estamos lutando até hoje para que essa igualdade, uma mulher exercendo as mesmas funções no trabalho que um homem, recebe menos. Que isso? Quer dizer, nós até hoje estamos lutando com isso. E Kardec, naquela época, já falava na emancipação legal. E hoje a gente ainda vê muitos namorados, muitos maridos querendo aprisionar suas mulheres. E quando elas sentem que nada dá mais certo, que a violência está assumindo o seu relacionamento e que já não existe aí mais amor para sustentar uma sujeição, elas vão embora. E aí o que eles fazem? Indignados no seu machismo, matam. E não vem dizer que é em nome do amor. Ninguém mata em nome do amor. Você, quando ama, você quer ver o bem do outro. Você, quando ama, você quer ver o bem do outro. É o apego, é a posse. Meus irmãos, quanto esclarecimento traz essa doutrina consoladora. E ela é consoladora porque nos esclarece e orienta. Então, meus irmãos, fora com feminicídio, nós temos que falar no feminicídio na casa espírita, sim. Temos que falar sobre o processo homofóbico que tem levado sofrimento e dor a muitos homossexuais, a famílias dos homossexuais. Vamos trabalhar para um mundo melhor, mas é preciso que nós atualizemos nosso discurso na casa espírita.
Porque a época de Kardec é como ele diz até aqui, quando ele fala nessa condição do espírito encarnar muitas vezes no mesmo corpo e depois encarnar num corpo diferente e trazer as experiências do corpo anterior, né, masculino ou feminino. E ele diz, depois ele diz que assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Então, meus irmãos, Kardec nos ajuda a entender toda essa questão. E a Organização Mundial de Saúde eliminou com o vocábulo homossexualismo, que significava doença. Agora é homossexualidade, é condição de. Abracemos a causa espírita, abracemos a causa humana, o humanismo. Kardec levanta uma bandeira que a gente conhece só depois que lê e estuda certas obras, como a Revista Espírita, que nós acabamos de trazer, e também Viagem Espírita em 1862 e outras mais. Aí a gente vai conhecer um ser humano extraordinário. Não esse mestre lionês que a maioria decora para falar, né? Que nasceu em Lyon, que não sei o quê. Mas um espírito extraordinário que encarnou, que veio até nós na última vez, como Allan Kardec, para trazer, para organizar esse ensinamento, para ficar mais fácil para nós entendermos. Meus irmãos, tenhamos paz no coração. E meus irmãos, não se esqueçam de se vacinarem. Negacionismo não, isso não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo é ciência. Kardec diz que se um dia a ciência provar que um dos postulados da doutrina está equivocado, que fiquemos com a ciência. E agora nós vamos ficar com negacionismo? Que isso? Não há como. Vamos nos vacinar. Vamos nos vacinar. Porque vai ser muita responsabilidade quando no futuro, se puder fazer reuniões presenciais, os que não se vacinarem poderão transmitir, ou até mesmo serem atingidos pelo vírus. O que a gente quer na casa espírita? Vamos nos vacinar, sim. A vacina é um processo que vai nos ajudar a sociedade em que estamos inseridos. Vamos deixar de egoísmo. Ou você acredita que a vacina vai instalar em você, no seu cérebro, um chip que vai te ligar à China? Meu amigo, que é isso? Se você está acreditando muito em fake news, você está vivendo de fake news, larga isso. Ou você está acreditando que a vacina vai fazer você virar jacaré? Meus irmãos, tenhamos compaixão. Quantas famílias enlutadas, quantos irmãos nossos e irmãs desencarnaram nessa pandemia, e tem gente brincando, tem autoridade brincando com isso. Olha, lei de causa e efeito, meus irmãos. Todos nós vamos responder pelo que estamos fazendo, não tenham dúvida. Então façamos o melhor. E que Jesus seja conosco, agora e sempre. Eu peço até as bênçãos de Deus para todos aqueles que estão assistindo os enfermos dessa doença do novo coronavírus. Que Deus abençoe os médicos, as médicas,
os enfermeiros, as enfermeiras, o pessoal da administração dos hospitais e todos os demais que se juntam a eles para assistir e socorrer esses enfermos. Meus irmãos, um afetuoso abraço para todos vocês. E tenhamos compaixão, meus irmãos. É Espiritismo. É Jesus nos convocando ou nos convidando a crescer, a evoluir, a caminhar. Aceitemos o convite.